Saudações, meu caro internauta. Aqui estamos em mais um encontro, em mais uma videoaula online. E é uma satisfação estar aqui. Eu, o professor José Lacerda, da disciplina de Sociologia. Nessa aula de hoje, iremos trabalhar o pensamento de Émile Durkheim. Todavia, para tratarmos da questão do pensamento de Émile Durkheim, vamos retroceder um pouquinho ao pensamento positivista de Augusto Comte. Pois é em Comte, a partir do seu manual de filosofia positiva, escrito no ano de 1842, que a sociologia ela passará a ser tratada como uma ciência. Veja só, na aula de sociologia, já apresentada aqui por nós, a você, meu caro internauta, nós falamos da questão da evolução das ciências sociais a partir de uma análise darwinista, do darwinismo social. Entendendo melhor essa questão, nós vamos abordar aqui uma reflexão a partir de conhecimentos filosóficos que Augusto Comte vai tratar. É uma superação de ordem teológica, metafísica, para chegarmos a uma teleológica. Compreenda, teleológica. Então, fazendo uma construção desses pensamentos, nós vamos entender como se dá a evolução da análise sociológica ao longo dos tempos. Se nós tínhamos como base um pensamento teológico, existia uma ideia de que as divindades superiores, elas nos guiavam e guiavam toda a sociedade a partir de uma ordem religiosa, a partir de uma metafísica religiosa que denominamos de teológica. Uma ciência que se dá na teologia, onde Deus é o centro. Theos é Deus, um Theos cristão, um Theos medieval, deixando um pouquinho de lado o Theos grego, ok? Prestemos atenção. Nós vamos superar essa questão teológica e vamos vivenciar um momento chamado de metafísico. É a partir dessa compreensão de ordem metafísica que nós vamos ter um labor intelectual, inteligível, um labor subjetivado. Um exemplo clássico que a gente pode aqui tratar, que tem relação com a nossa temática, podemos citar aqui, da Revolução Francesa, que são as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Percebam que são ideias de ordem subjetiva, são ideias de sonhos românticos, que estão sendo superados a partir de uma nova ordem, de uma ordem teleológica. Repito, de uma ordem teleológica. E o que seria essa ordem teleológica? Preste bem atenção agora nisso, meu caro internauta. Perceba que essa ordem teleológica é algo que Comte vai entender que o nosso mundo já caminha com projeções, com sonhos que chegará a uma possível evolução. Há uma ordem substancial que nós vamos traçar e que essa sociedade ela dará a partir de passos largos a um caminho evolutivo e esse caminho será um caminho de grandeza. Compreenda aí que nós vamos ter, a partir dessa ordem teleológica, uma ideia de cientificação das ciências sociais a partir de Augusto Comte. José, mas a aula não é sobre Durkheim? Sim, meu caro internauta. Sim, essa aula é sobre Durkheim. Todavia, precisamos dar essa base ao pensamento sociológico positivista
para entendermos que a base do pensamento durkheimiano está instaurado a partir das ideias de Comte. Então, traçaremos agora o pensamento de Emile Durkheim a partir dessas bases positivistas. Veja só, Durkheim ele vai dizer e vai defender a tese de que a base da ciência social, a base da sociologia, está nos fatos sociais. Vou repetir. A base da sociologia se dá a partir da análise dos fatos sociais. São os fatos sociais que nos faz entender, que nos faz compreender como a sociologia se efetiva como uma ciência. E essa ciência de ordem natural. Veja só, não é uma ciência abstrata, não é uma ciência metafísica, é uma ciência que se aproxima com as ciências naturais. Os fatos sociais não são nada isolados. Os fatos sociais são problemas que existem e há uma fundamentação lógica. Perceba essa classificação. Fundamentação lógica. A lógica se aproxima de uma realidade social enquanto positiva e científica. E é a partir desse emaranhado aqui apresentado a você que nós vamos entender que para Durkheim existem 3 estilos, 3 tipos de fatos sociais. São 3 os fatos sociais: o coercitivo, o geral e o exterior. Veja só, irei comentar um a um, ponto a ponto, com clareza, dando exemplos. O fato social exterior ou externo é aquele fato cujo indivíduo, cujo nós apreendemos desde o nosso nascimento. São as execuções do nosso dia a dia onde nós já estamos vivenciando algo que é inerente à nossa vivência. É aquilo que já está interno. É aquela prática que a sociedade ela insere em nós enquanto indivíduo desde a nossa infância, passando pela juventude, a fase adulta até a idosa. Existem padrões, existem padronizações da nossa infância, da nossa fase jovem, da nossa fase adulta e da nossa fase idosa. A gente pode até compreender que a criança ela tem essências afetivas e sociais. São padronizadas de acordo com as sociedades. O jovem ele executa as ações que são repetidas por todos os outros jovens. A questão da sexualidade é um exemplo. É um período em que a nossa sexualidade começa a ser aflorada. É um período, a juventude, em que nós temos reações sexuais diferentes da nossa infância e diferentes da fase adulta. Não há uma padronização, não há um controle, não há um meio termo. Você sempre peca por um excesso ou você peca por esconder, por encobrir a sua sexualidade. Ok? Então, esse exemplo deixa claro que essa visão nos torna indivíduos que somos comandados por fatos externos. Na fase adulta, existe um padrão em nossa sociedade. Por exemplo, o casamento. É algo que nossa sociedade clama. É algo que nossa sociedade executa. É algo que nossa sociedade imprimiu sobre nós, indivíduos. O casamento. Temos que casar. Até uma certa idade, nós temos que casar. Você imagina um jovem numa cidade pequena de no máximo 20 mil habitantes. A essência da vida é casar, ter filhos, amadurecer ali, constituir propriedades, para assim ter uma vida tranquila. A fase idosa, existe também um padrão. Existe um padrão na fase do idoso. Ele não faz todas as atividades. O trabalho ele diminui. Ele fica mais em casa, ele tem que descansar. Hoje existe um padrão de que todo idoso tem que se medicar, certo? Então, compreenda a partir disso aí. Existem também os fatos coercitivos. Isso mesmo,
fatos coercitivos. É o segundo exemplo de fatos sociais em Emile Durkheim. Um exemplo básico são as leis. São as leis que nos coagem a agirmos a partir de um padrão, a partir de uma ideia geral. Uma ideia geral que nos é imposta. E essa ideia geral que nos é imposta, ela é padronizada, ela é coletivizada. Ela é criada, na maioria das vezes, pelo Estado. Observe, meu caro internauta, que essas leis, elas nos dão uma coerção e acaba nos tornando coerente em um todo com a sociedade, para não agirmos diferentes um do outro. Todavia, a partir dessas leis, nós temos que perceber que são fatos externos a nós, porque o Estado imprime essas leis para que todos nós venhamos praticá-las igualmente. Um exemplo claro é a questão de que você não pode andar nu. Tem gente que gosta, existem pessoas que gostam, por isso que existem hoje praia naturalista. Mas há uma exceção regulamentada para que isso exista, porque senão você está agindo contra o pudor, está atentando contra o pudor, então você está fugindo das normas legais, você está errando, agindo contra a lei. Então eu falei aí do fato coercitivo e exterior. Agora eu vou falar do fato geral ou de generalidade. Perceba que o fato de generalidade é um fato que você tem que se organizar para executá-lo. Porque senão você não vai estar de acordo com a classe social ou com o grupo social em que você vive, em que você convive. Para você ser um funkeiro, você tem que usar roupas como um funkeiro. Para você ser um hippie, você tem que ser um cara que pratica um estilo hippie. Veja só, até mesmo para você ser um executivo, você se padroniza com a camisa social, com o terno, com a gravata, com o sapato social, extremamente alinhado. E para cada um desses padrões, o indivíduo ele tem que estar comungando com ideias, com ideologias, com comportamentos, para assim ele estar alinhado a cada perfil aí apresentado. Ok? Vamos continuar agora falando de dois pontos importantes em Durkheim, que são os tipos de solidariedades. São dois, a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. Falar da solidariedade mecânica é entender que é algo que existiu até os fins da Idade Média, até mesmo a chegada da industrialização. É na solidariedade mecânica que o indivíduo ele vivencia, ele pratica o trabalho. Olha só, essa palavra trabalho é importante no entendimento da sociologia, enquanto ciência. É a partir do trabalho que o indivíduo se torna um ser mecânico, mecanizado, onde ele faz tudo na produção, todas as partes. Eu já falei aqui na aula anterior disso. O exemplo se dá a partir do momento em que o indivíduo ele chega a falecer. E ao falecer, esse indivíduo é substituído por outro indivíduo que automaticamente passa a fazer tudo que aquele cara fazia, pois já existia uma mão de obra reserva para aquilo. Já a solidariedade orgânica é diferenciada. A solidariedade orgânica, ela tem sua divisão, suas subdivisões. Veja só que essa subdivisão é efetivada, é organizada a partir de uma sociedade industrial, a partir do desenvolvimento da sociedade industrial capitalista. Mais uma vez vos lembro o que é antes da Revolução Industrial e o que é depois da Revolução Industrial. A ideia de mecanicidade da sociedade antes da Revolução Industrial e a ideia de um organograma, de uma ordem, de uma organização, de uma separação, de uma divisão a partir da Revolução Industrial. Pois cada indivíduo passa a ter sua importância e essa importância individual constitui o todo. Ok?
Tudo bem? Agora nós vamos falar de uma parte interessante. Interessante para quem gosta de ler, interessante para quem sonha em fazer psicologia ou fazer medicina e trabalhar especialmente em psiquiatria. A questão do suicídio. É um tema relevante e é um tema extremamente importante e debatido, analisado por Emile Durkheim. Vejamos agora os 3 pontos, os 3 exemplos, as 3 divisões dos tipos de suicídios tratados pelo nosso autor, Emile Durkheim. O egótico, o anômico e o altruísta. Vamos aqui falar um pouquinho de cada um, começando pela questão do suicídio egótico. Veja só, egótico vem do termo ego, de egocentrismo. É aquele suicídio em que o sujeito, ele imagina que ele é importante e somente importante para ele. Onde a morte dele, ela não vai fazer ou não vai gerar nenhuma alteração no corpo social. O indivíduo, ele pensa somente em si. A partir disso, ele vai tirar a sua própria vida. Ok? O suicídio altruísta é aquele suicídio onde o indivíduo sabe, tem a certeza que corre um risco de morte e mesmo assim ele adentra no risco, ele vivencia aquele risco e acaba falecendo. Um exemplo claro para você entender o suicídio altruísta, que às vezes é confundido com suicídio erótico, é aquele suicídio do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, onde os bombeiros, os caras que trabalham no corpo dos bombeiros, eles sabem o risco que correm de morrer ao subir naquele edifício. Ele já vai sabendo que vai morrer, inclusive. E acaba mesmo assim abdicando de si para um conjunto coletivo da ação. Então ele sabe que vai morrer. E acabaram morrendo milhares de bombeiros naquele incidente. Ok? Por fim, o último exemplo de suicídio é o suicídio anômico. Esse suicídio se dá a partir de um caos, de problemas gerais em uma sociedade, e tais problemas influenciam diretamente esse indivíduo e ele acaba se matando. Podemos exemplificar na prática o suicídio anômico a partir de uma crise geral econômica e financeira. Cuidado, cuidado, não estamos aqui falando de crise no Brasil. Não vem ao caso agora. Essa crise que já era tão esperada e agora estamos vivenciando. Não é bem assim, mas pode chegar a isso, certo? Por quê? O indivíduo, a partir do momento que ele percebe que tem um padrão de vida e esse padrão ele não pode ser vivido, ele não pode ser vivenciado, ele não pode ser mais efetivado, esse cara ele vai começar a se angustiar. Ele não vai conseguir pagar mais as contas, ele não vai conseguir ter os mesmos carros, não vai dar a vida que deu e dava aos seus filhos. Então, a consequência final desse indivíduo é se matar. Como diz o professor Washington, um professor que muito me inspirou a ser mestre, a ser professor, ele diz, vai matar a si mesmo e a si próprio com as próprias mãos. A partir de uma crise externa ao indivíduo que acaba tornando uma vida dificultosa e esse cara acaba se matando. Beleza? Então assim, meu caro internauta, você compreende o pensamento durkheimiano a partir de 3 nortes centrais. Vou repetir, 3 nortes centrais. Os fatos sociais que se dão a partir da exterioridade, que se dão a partir de uma generalidade, que se dão a partir de leis impostas. O segundo momento é essa sociedade dividida em 2 pontos, baseado na evolução do trabalho. A sociedade orgânica e a sociedade mecânica. E, por fim, o suicídio como tema central para a análise durkheimiana. Uma análise que se dá a partir de fatos sociais e de uma cientificação da coisa social. Não esqueçam, não confunda. Fatos sociais é o que é mais importante para Durkheim, em detrimento à sociedade. Não tem a sociedade como a essência dos estudos do Durkheim, e sim os fatos sociais. E aqui encerramos mais uma videoaula com toda a satisfação, e eu vos deixo um abraço e até a vitória.